Hoje é um dia especial. Hoje nós celebramos o Dia das Mães. E para alguns de nós, é meio difícil esse dia. Não sei se existe isso, mas deixa eu tentar te fazer entender. Para alguns de nós é meio difícil porque às vezes nós estamos distantes dos nossos familiares nesses tempos de comemoração. É o meu caso, minha mãe está em Londrina, fui essa semana para lá no aniversário do meu pai, na segunda-feira à noite. Fomos para lá fazer uma surpresa, quase matamos o velho. Chegou lá, abriu a porta assim, ele olhou assim, começou a chorar, né, Fabião? Quase matamos o velho lá. E aí eu expliquei para a mamãe que não tinha como ir, porque domingo é mais complicado fazer esse bate e volta, né? E às vezes mas eu ainda agradeço a Deus por esse privilégio de poder mandar uma mensagem, de poder falar algo à minha mãe. Eu não sei se é o seu caso, mas talvez o seu segundo caso é quem não consegue mais fazer isso, que perdeu a mãe. Então, às vezes, o Dia das Mães fica um dia meio diferente. Se você vive nessa esfera de que você não tem a sua mãe para dizer algo, ou seu pai no dia para dizer algo, gostaria que você olhasse de novo o vídeo que nós passamos no início, foi muito bem colocado. Quando nós perdemos gente que está no Senhor, a gente tem uma esperança de que a gente vai rever a mamãe lá, ou rever o papai lá, ou rever os filhos lá, não importa quem foi primeiro. Tenho aqui o meu amigo, o Vandim, que está tocando com a gente. Infelizmente, na época da pandemia, a mamãe faleceu. Mas você acha que ela está quieta lá? Ela deve estar cantando com os anjos, santo, santo, santo. E por mais que esse tempo seja difícil, mas você vai revê-la logo, logo em Jesus. Nós vamos estar juntos. Por isso que talvez Dia das Mães ele é maravilhoso para a gente celebrar quanto igreja, mas ele é atormentador para a gente celebrar como comunidade secular. Porque quem não sabe a estrutura da eternidade, para onde vai, como acontece tudo isso, é natural que fique desesperado, porque não sabe para onde a mãe foi e não sabe se um dia vai ver de novo. Você vai ver sua mãe, Vandim? Você viu? Aí não tem dúvida. Mas não são todos. Por isso que estar no reino ou entender a graça de Cristo, ele nos diz, quando Jesus, em João 14, quando os discípulos estavam desesperados, Jesus chegou para eles e disse, não fiquem preocupados. Ou numa outra tradução mais própria, ele disse, não se turbe o vosso coração, não fique assim atribulados. Onde eu vou, na casa do meu pai, há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, e quando vocês tiverem o tempo de propósito cumprido, e tiverem que subir, nós vamos nos rever. Estaremos juntos. Por isso que quem perde alguém, por mais que seja dor, não estou aqui amenizando dor nenhuma, eu sei das dores, não é fácil perder parentes. Eu tenho meu pai e minha mãe com a gente ainda, meu pai fez 72 anos, ainda está jovem, mas é possível que numa situação trágica ou numa doença, ou simplesmente chegar o tempo e Jesus falar, Maria, e chamar a mamãe, ou chamar meu pai. Disse isso uma vez para alguém, ela falou, misericórdia, pastor. Aí fez até assim, né? Aí eu falei, tem que tratar dois assuntos aí. Primeiro, o cara não sabe para onde vai. Segundo, vive de mandiga, bate na madeira. Você está louco, mano? Porque às vezes a gente tem essa preocupação mesmo. É claro que o choro, o luto, tudo isso tem que ser elaborado, desenvolvido. É verdade, não estou aqui amenizando dor de ninguém. Só estou dizendo que aquilo que vai confortar o nosso coração, segundo a palavra de Deus, é a certeza de que a gente vai se rever. Por isso, a você que de repente vai ouvir essa mensagem sobre mães, pais, quero pedir a tua permissão para você ter paz no seu coração, mas a convicção de que Deus está cuidando da gente aqui, cuidou de nós quando tínhamos a mãe por perto, e continuará cuidando quando isso acontecer. Alguns de nós que perdeu os pais, o pai já ou a mãe, ou ambos, ou só a mãe, hoje em especial, que o Espírito Santo ocupe o teu coração, te conforte, e faça desse dia um dia diferente,
mas que ele seja preenchido com a esperança de que a gente vai se rever. Mandaram um vídeo essa semana, para mim muito legal, sobre uma palavra de um pastor que eu gosto, o pastor Hernandes. E fez muito sentido o que a gente vai falar hoje, um pouco desse vídeo. O pastor Hernandes diz assim que nós estamos no tempo presente vivendo uma época onde há 3 gerações para a gente perder e apostatar-se da fé. Numa da expressão dele, ele diz assim que a gente depende de apenas 3 gerações para os netos não conhecerem mais Jesus. E ele faz isso em base da palavra de Deus, quando ele diz que o povo que saiu do Egito, morreu no Egito, primeira geração. O povo que nasceu no Egito, habitou a terra prometida, segunda geração. E os que nasceram na terra prometida, não conheciam Deus. Numa tradução mais própria, talvez para a gente atualizar, seria o seguinte: a ideia parece que os avós eram mais crentes que os nossos pais. E os nossos pais são mais crentes do que nós. E nós seremos mais crentes do que os nossos filhos. Faz uma varredura na sua família, se não é mais ou menos isso que está acontecendo. E isso tem acompanhado a ciência, porque segundo os estudiosos, eles dizem que nós estamos vivendo uma geração onde os pais, sempre foi, onde os pais eram aqui e os filhos mais evoluídos que os pais. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Até por causa da evolução natural, do processo, da oportunidade, das aberturas, sempre foi assim. Segundo os especialistas, nós invertemos isso nesse tempo para cá. Estamos fazendo parte, há alguns anos já, da primeira geração que é mais QI menor do que seus pais. Alguma coisa está acontecendo de errado, não? E segundo o propósito, parece que essa ideia de que os avós são mais piedosos do que os nossos pais, e os nossos pais mais do que a gente, se a gente continuar nessa demanda, nós não teremos netos falando que são de Jesus. Vai parar, vai acabar. Isso quer dizer para nós, e aqui eu quero que você entenda essa expressão, que se continuar desse jeito, a gente vai ter um problema gigantesco chamado legado. A gente não deixa mais coisa boa em ninguém. Legado, numa expressão da tradução do Google, se você quiser, ou do dicionário, legado é você fixar coisas importantes em alguém. Não é deixar para alguém, é deixar em alguém. Por isso que legado não tem a ver com seus bens que você deixa para os teus filhos. Legado não tem a ver com as estruturas e territórios e etc. e conhecimento que você deixa para os teus filhos. Legado tem a ver com a impressão que você gera, coloca, tatua no peito, na mente, nos olhares, em tudo nos teus. E quando eles partirem, eles falam, eu tenho deles aqui em mim. Isso é legado. E para a gente pensar um pouquinho sobre isso, a despeito de legado, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, se você puder, esse é o texto que nós vamos servir de base para esse primeiro momento da gente falar sobre mães. E aqui eu quero falar sobre 2 mães. Dona Eunice e Dona Loide. Talvez seria para alguns aqui, como podemos usar, que acho que é o único que está aqui, Dona Cátia e Dona Geni. Acertei, Luiz? A mãe e a avó do Luiz. A mãe e a avó de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, por favor, Paulo, me ajuda, capítulo 1, versículo 3. Nós temos essa história e eu quero colocar para você entender algumas coisas muito legais nesse texto de 2 Timóteo, que tem essa carta de 2 Timóteo, capítulo 1. É uma das últimas falas, uma das últimas escritas, dos últimos momentos da vida de Paulo. E Paulo aqui, estando um pouco triste, sabendo da sua partida, ele tem o desejo de rever gente boa. E uma das pessoas boas que ele quer rever, além de Timóteo, Tito e outros irmãos. E ele começa a transitar, e é assim que às vezes funciona para nós também, a partir de algumas estruturas de legado. E ele começa a trazer aquelas pessoas importantes para ele, nessa carta, especificamente Timóteo. E ele começa a trabalhar sobre isso, e eu gostaria que você atentasse nessa esfera. Capítulo de número 1 de 2 Timóteo, versículo 3.
Paulo dizendo: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Pode ir passando, por favor, Paulo. Lembro-me das tuas lágrimas, relacionamento chama isso. E estou ansioso por ver-te, para que então eu transborde de alegria. Paulo falando para Timóteo, o filho amado que ele tanto fala. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, Dona Antônia, Dona Lazinha, no meu caso, e na tua mãe, Eunice, Maria Góes, no meu caso. E estou certo, na outra tradução, estou convicto de que habita também em você. Pode deixar só até aí, Paulo, por favor. Nós temos essas duas mães, e talvez por falta de vamos colocar duas aí para a gente falar sobre as mães, que figuram aqui, talvez uma das pessoas que mais exemplifica legado para alguém. Porque legado não é o que eu só deixo na tradução bíblica ou na tradução filosófica do propósito. Legado é aquilo que de alguém chegou a mim e eu continuo. Ou seja, legado não é um ponto de partida do Isaías só. Algumas coisas são legados meus, por causa da minha estrutura e personificação. Mas a maioria dos legados, eles vêm concomitantemente. Ou seja, alguém passou para mim, que passou para outro, que passou para outro, que chegou até mim, que agora eu tenho essa mesma incumbência de continuar transmitindo isso, fazendo os legados acontecerem. E nessa perspectiva de legado, a gente encontra essas duas mulheres, Eunice e Loide, ou Lloyd, como você quiser ali. A Eunice e a Lloyd, tanto a mãe e a avó de Timóteo, elas surgem lá no livro de Atos, no capítulo 14. Por favor, Paulo, por favor, capítulo 14 de Atos, versículo 8, só para a gente entender um pouquinho. Essas duas mulheres eram da cidade de Listra, e em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Pode ir passando. Paulo foi para lá. E esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, coloca mais um detalhe aí, disse-lhe em alta voz: apruma-te, fique em pé, apruma-te direto sobre os teus pés, em outra tradução. E ele saltou e começou a andar. E quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônica e dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Blasfêmia, mas vamos lá. Aí Barnabé chamavam de Júpiter, Paulo chamavam de Mercúrio, e alguns batiam na madeira, ou seja, misturaram tudo, porque era o principal portador da palavra, Paulo. Mas aí o que aconteceu? Vamos lá, vamos entender o texto. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Não entenderam nada. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e começaram a clamar: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. O que aconteceu em Listra foi sensacional, apesar do final da história ser um pouco horrível para Paulo, foi apedrejado. Mas muitas pessoas ouviram o que Paulo estava dizendo, inclusive no lar de Timóteo, com a senhora Eunice e a Loide. Elas ouviram o evangelho, ouviram essa falácia, ouviram tudo isso que aconteceu, e nessa viagem missionária que Paulo estava nessa cidade de Listra, começou a falar e a viver isso, e as pessoas começaram a ser impactadas por causa disso. E houve conversão naquele lugar, a despeito de todas duas pessoas em especiais. As mães, Eunice, e a mãe ao quadrado, Loide, vó. E essas duas avós criaram tão bem Timóteo, duas mulheres, criaram tão bem Timóteo, neto e o filho,
que no capítulo 16, por favor, versículo número 1, capítulo 16 de Atos, num outro momento, passado alguns anos, Paulo voltou a Listra. E ele chegando a Listra, havia ali um discípulo chamado quem? Timóteo, filho de uma judia crente, Eunice, mas de pai grego, ou seja, a família de Eunice era de um homem que não era cristão e uma mulher que era cristã. Quando ele faz essa menção, um pai que é grego e a mulher judia, está querendo dizer bem claro que o fruto dessa relação, Timóteo, poderia tender para o judaísmo ou para as mitologias gregas. Ele poderia ficar para o lado do homem, como algumas pessoas falam isso hoje. Ah, mas eu sou da igreja, sou de Cristo, mas meu marido não é. Ou vice-versa, eu sou, mas minha esposa não é. E fica aquela coisa dividida. Mas você percebe que aqui a palavra é muito clara que esse homem, esse jovem, no caso aqui, muito jovem, acabou sendo alvo da busca de Timóteo, que já conhecia lá em Atos 14, alguns anos atrás. Agora ele volta na cidade e encontra esse jovem. O que ele faz com esse jovem? Vamos lá. Desse jovem, Timóteo, ele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Ou seja, todo mundo falava bem desse cara. Timóteo era o cara. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso circuncidou-o. Por que circuncidou? Ele não era circuncidado. Por quê? Porque ele era grego, não era judeu. O pai falou, não, eu sou grego, meu filho não vai circuncidar. A mãe, eu sou judia, mas não, e quem manda sou eu, então não circuncidou. Imagina ali. Mas por causa disso ele circuncida, e por causa dos judeus, está ali o texto, e todos sabiam que o seu pai era grego. Olha mais uma referência. O versículo 4, pode ir descendo. E ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Pode ir descendo. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia ela aumentava em número. Timóteo foi um dos grandes responsáveis pelo processo do evangelho. Timóteo foi um homem sensacional. Mas talvez aqui eu tenha que dizer que ele não foi quem foi por causa de si mesmo. Claro, a graça de Deus. Mas ele foi quem foi por causa das suas mulheres na vida. Primeiro por causa da sua mãe. Depois por causa da sua avó. Mulheres que tinham no seu propósito deixar legado. Mulheres que tinham no seu propósito fazer alguma coisa diferente na vida de alguém. No Salmo 74, versículo 8, por favor, Paulo me ajuda. O povo judeu já tinha essa mentalidade. O povo judeu tem isso muito claro. No Salmo 74, versículo 8, por favor, Paulo. Olha o que diz esse texto. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. É isso mesmo, Paulo? 74, 8, pode ir passando. Pode descer, não. Já não vemos nossos símbolos, já não há profeta, não há entre nós quem saiba até quando. Pode ir descendo. Até quando, ó Deus, adversários nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Pode ir descendo. Por que retrais a mão, sim, a sua destra e conservas no teu seio? Pode ir descendo. Acho que não é esse texto, Paulo, que eu queria. Acho que eu notei errado, 78,4. Confere para mim se é. Coloca o 78,4, por favor, Paulo. 78,4, não 74,8, Paulo. 78,4. Agora vai dar certo. Isso. Obrigado, Paulo, errei o texto. Não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Numa outra tradução, o texto está dizendo assim: nós não vamos ocultar desse compromisso de dizer, de falar àqueles que vão chegando pós mim, do que Deus fez, dos louvores, do poder de Deus e das maravilhas. Por que chegou até hoje essa palavra? Por causa de gente que pensava assim. Por isso que o povo de Deus, o judeu, e aqui todo o povo de Deus, inclusive Eunice, inclusive Eloide, elas tinham essa consciência de fazer com que os seus sempre ouvissem o legado daquilo que Deus tinha feito. Me recordo uma vez, que a gente não tem essa possibilidade, mas me recordo uma vez, que um pastor contando histórias sobre isso, ele dizia que o povo judeu, quando chega perto de alguém, por exemplo, ele pode chegar, Kelly, para o seu filho, não é o seu caso, mas você podia chegar para o seu filho e falar: filhão, contar a história nossos antepassados.
tinha um dos nossos antepassados chamado Davi. O povo judeu pode fazer isso, nós não. Ou talvez o povo judeu pode chegar com seus filhos, abraçá-lo, colocar, ó, deixa eu te contar uma história sobre Salomão. Deixa eu te contar uma história sobre Samuel. Deixa eu contar uma história sobre Abraão. Povo nosso. E a gente não pode fazer isso. Porque a gente não tem antepassados judeus. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, só estou dizendo que eles tinham uma mentalidade muito clara, não encobrir, pelo contrário, deixar legado aos filhos dos poderes, das maravilhas, daquilo tudo que Deus fez na história do povo deles. E talvez seria isso o motivo pelo qual a gente precisa deixar legado, porque de legado nada mais é do que um conjunto de valores que a gente ensina para alguém, tatua em alguém. E esses legados a gente deixa a partir das nossas atitudes e das nossas palavras. Por isso o povo era muito contundente nisso. E por que a gente faz deixar legado? Para perpetuar a existência da história que a gente vive. Quando eu trabalhava em Londrina, numa pizzaria que meu pai era o dono lá, a gente entregava pizza de Monarch, Mobilete Monarch. Didi lembra disso, ele falou para mim que ele já teve, corria também, quando eu confessei que eu corria, não fiquei só, né Didi? E eu entregava pizza e o pessoal falava, o pastorzinho chegou. Eu nem era pastor, nem sabia de nada disso, pelo contrário. Ou para o meu irmão, chamava também, o Goizinho chegou. E a gente foi fazendo, e quando me perguntava, e eu não queria, não vou falar disso agora, mas não queria ser pastor, numa época da minha adolescência, juventude, mas as pessoas chegavam para mim, ei, você vai seguir o legado do seu pai? Vai ser pastorzinho? Misericórdia. Aí, bocudo. Legado é a gente perpetuar a nossa existência. Legado é a gente se importar positivamente com quem vem e a gente quer que eles vivam bem. Mas como deixar legado? Quero mostrar para você nesse texto algumas coisas simples, mas muito eficientes para a gente. Primeiro, legado se constrói com intencionalidade. Legado se constrói com intencionalidade. Quando a gente observa o texto de Timóteo, agora 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, Caio, ou Paulo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz esse texto, 2 Timóteo 3, 14. Paulo falando a Timóteo agora uma coisa muito clara. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, daquilo que você foi ensinado ou lhe foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Versículo seguinte, 15, olha isso. E que desde a sua infância você conhece ou sabes as sagradas escrituras ou letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que esse autor Paulo está dizendo para Timóteo é que Timóteo tinha um legado que foi dado pela sua avó e pela sua mãe, da qual desde a sua infância construíram nele a atmosfera de conhecer a palavra de Deus. Ou seja, parece que fica bem claro na cabeça da Eunice que ela queria que seu filho vivesse o que ela viveu. Que ela queria deixar um legado claro para os seus filhos a partir daquilo que ela experimentou. E não é só fato quanto Paulo entende isso, quando Paulo realça esses detalhes. Ou seja, a ideia de legado se construir com intencionalidade, me parece muito claro que legado não é algo do acaso. Pelo contrário, legado é você. Eu preciso fazer meus filhos viverem assim. Eu preciso fazer meus filhos entenderem isso. Eu preciso fazer. Parece que isso rodeava na cabeça da Eunice e da Lloyd, e elas fizeram isso muito bem. Tanto que Paulo chega e diz, desde a sua infância você conhece as Sagradas Escrituras. Por isso aqui talvez a gente precisa ter uns desafios desse primeiro ponto. Você tem intencionalidade, mãe, você tem intencionalidade, pai, de deixar legado nos seus filhos? Você que é mãe hoje, os dias das mães, essas mães aqui fizeram isso, tiveram consciência para deixar legado. E talvez, não sei se você sabe dessa proporção da palavra, mas a palavra diz que quem edifica o lar é a mãe. O sacerdote, o pai, a edificação, a mãe. Quando os dois se juntam, o inferno fica longe, Satanás nem bate campainha.
O problema é que o sacerdote não faz o papel e a mãe também não faz, e os dois não entram em harmonia e não dêem legado. Por exemplo, Caio, me ajuda nos textos que eu quero colocar agora. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Deuteronômio 6, 7. Bem conhecido esse texto. Tu as inculcarás aos teus filhos. Coloca o 6,6 para a gente, por favor. Lembra dele, né, Isa? Isa lembra desse texto, né, Isa? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, deixa entrar em você primeiro. Depois, Caio, Paulo. Tu as inculcarás, depois de passar por ti, aos teus filhos. Olha o que é legado do povo judeu. E dessas palavras, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Talvez numa outra tradução seria, falarás com ele quando levá-los para a escola, quando trazeres-os da escola, quando fores ao shopping, ou quando fores a um campo de futebol, quando forem jogar videogame, quando forem ao McDonald's, quando você for a Planeta, né? Vamos atualizar, né? O Planeta Lanche, quando você for ao Burger King, quando você for ao Gula, vamos dar, né, vazão para o pessoal nosso, quando você for ao Dona Fit, cadê a Dona Fit? O lugar que você for com seus filhos, a proposta é, inculque neles, fale para eles, do quê? Da palavra que você conhece. Deuteronômio capítulo 11, um pouquinho mais para frente, capítulo 11, versículo 18, Paulo, por favor, olha o que diz ainda Deuteronômio. Tudo ensino ao povo de Deus. Pondo, essas minhas palavras no nosso coração de novo, e em vossa alma, faça o quê? Ataia por sinal em vossa mão, ou seja, deixe alguma coisa sinalizada. Tanto que você nunca viu um judeu com uma caixinha, amarrado assim, essa é a ideia. Outro dia a gente fala sobre isso. Para que estejam por frontal em teus olhos, inclusive uma outra que coloca aqui em cima. Pode passar. 19. Ensina aos vossos filhos, mais uma vez, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. De novo, versículo 20, por favor, Paulo. Escrevei-as nos umbrais da porta da sua casa. Ou seja, deixa lugares visíveis para que eles vejam. E versículo 21 para a gente fechar, Paulo. Olha esse texto, que lindo. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra do Senhor. Para que se multipliquem os teus dias e os dias dos teus filhos. Isso é promessa de Deus. Sob juramento ele prometeu dar aos nossos pais e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Salmo 78, o texto que eu errei, não é 74, 78, versículo 1, por favor, Paulo. Vamos lê-lo inteiro. Salmo 78, escuta, povo meu. Escuta a minha lei, presta ouvido, ou talvez preste atenção às palavras que eu vou falar agora. O salmista dizendo uma outra tradução. Abrirei os lábios em parábola e publicarei enigmas de tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos cantaram os nossos pais, pode ir descendo, não o encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Pode passar um pouquinho mais, Paulo, por favor. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as transmitissem ou que os transmitissem aos seus filhos. É lei, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Versículo 7 para fechar. Para que pusessem em Deus. Por que a gente faz tudo isso? Por que a gente ensina os filhos o caminho do Senhor? Para que pusessem em Deus a sua confiança. Para que eles comecem a crer em Deus. Para que eles comecem a confiar em Deus. Para que eles comecem a acreditar em Deus. E não se esqueçam dos feitos dele, mas lhe observassem os mandamentos. Em outras palavras, legado se constrói com intencionalidade na perspectiva do que, querido? Pais, mães especificamente, vocês têm consciência do legado que vocês precisam deixar para os seus filhos?
Que tipo de postura você tem tido a despeito do legado sendo de forma intencional? Me disseram esses dias, quando eu falava sobre isso, qual legado, qual postura de legado você faz espiritualmente para os seus filhos? A pessoa disse assim: eu oro por eles, pastor. Aí eu falei: então eu também estou nessa reta aí, porque eu também oro pelos seus filhos. O que mais você faz? Ah, não tá bom? Não, miserável, não tá bom não, respondi, alto e bom som. Porque você pode ler a Bíblia para ele. Você pode orar com o seu filho. Você talvez deveria ensiná-lo a orar. É uma canção que eu sempre canto para minha mãe no Dia das Mães. Eu não consigo mais cantar pela emoção, mas num dos trechos da canção diz que ela ensinou a primeira oração. Quem que ensinou o seu filho a orar? Isso é intencionalidade de legado. Segunda verdade, legado se constrói com integridade de vida. Quando Paulo fala dessa mulher, ele fala da sua mãe e da sua avó, Timóteo, que tinham uma fé sem fingimento. Numa ideia clara, a fé, a postura, o que elas acreditam é verdade. E eu vejo não somente no discurso dela, eu vejo no comportamento. Ou seja, ela é uma mulher em casa, é uma mulher na igreja. Ela é uma mulher no trabalho, ela é a mesma mulher em todos os lugares. Não tem distinção, ela é integral. E ela tem integridade no seu comportamento. Ditando isso, integridade nada mais é do que fazer o que é certo, mesmo que seja você o único a fazer. Integridade é fazer o que é certo, mesmo que você esteja sozinho. Integridade é fazer o que é certo, mesmo que você tenha que sofrer danos por causa disso. Você, mãe, você, pai, são íntegros no diálogo, no legado que deixa para os seus filhos? Deixa eu te fazer entender isso na prática. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Como eu brinquei uma vez aqui e já presenciei isso no trabalho, quando um patrão me disse algo e falou para mim, dizendo assim: fala que eu não tô. Quantos pais fazem isso para os filhos, né? Mentirinhas saudáveis. Olha o que diz a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Anota isso para você ver, querido. Colossenses 3, 23, alguns textos para a gente guardar. Colossenses 3, 23, Paulo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, para o Senhor, e não para homens. Isso chama-se integridade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, por favor, Paulo. 2 Coríntios 8, 21, olha o que diz o texto. Pois os que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Você se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito? Deveria. Deveria. Ah, mas eu estou bem com Deus. Só com Deus? Deveria. Porque aquilo que você produz com Deus e com os outros vão viver em harmonia se você deixar legado e tiver intencionalidade e integridade no seu comportamento. 1 Pedro, olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, os últimos dois textos esses para a gente partir para o encerramento. Paulo, por favor. 1 Pedro 3, 16, para você guardar, um texto fácil. Fazendo, todavia, com a mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, se alguém vai falar mal de você, que seja mentiroso, porque quem te conhece sabe da tua verdade. Chama-se integridade. É isso que Deus quer de mim, de você, pais, com relação aos seus filhos. E por último, Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículo 7. Paulo, por favor. Tito 2, 7. Olha o que diz esse texto também, corroborando com Pedro. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade. Ensina e faz. Reverência. Mais um pode passar, 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, e dizer a seu respeito.
Em outras palavras, o que Tito está ensinando a gente é assim, queridos. Seja tão íntegro para os seus filhos que eles vão acreditar em você o tempo todo. Se você diz que vai, vai. Se você diz que é sim, sim. Se você diz que é não, é não. Mães, seus filhos precisam disso. Pais, seus filhos precisam disso. A pergunta é se eles podem confiar em você ou eles vão ficar duvidando se é verdade ou se é mentira o que você está dizendo, porque na sua casa ou outros lugares onde você convive com ele, eles não sabem a verdade o que é. Isso é falta de integridade. Legado se constrói com integridade. Sem integridade, seus filhos nunca vão acreditar em você. Meu pai? Minha mãe? E por último, para a gente fechar, legado se constrói com atitudes no presente. Sabe por quê? Porque se Lloyd e Eunice ficassem imaginando como alguns pais hoje ficam imaginando, e eu ouvi essa semana, fiquei muito triste em ouvir isso, e me entristeço por muitos discursos de muita gente, quando elas disseram assim, não, meu filho não precisa orar, ler a Bíblia, não. Quando ele for mais velho, eu pergunto se ele quer. Ou seja, você se preocupa com o seu filho se ele vai escovar o dente ou não. Você até briga com ele, vai escovar o dente, moleque. Não é, Janaína, às vezes que eu vi, vai escovar o dente. Você briga com ele se ele vai mal na escola, você briga com ele se ele faz um monte de coisa, você incomoda com seus filhos, pais e mães. Se alguma coisa no seu jeito não está legal, ou vai fazer faculdade, ou você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas você se preocupa com o seu filho, dele não está ouvindo Jesus, ou vendo Deus na sua vida? Você se preocupa com isso? Ou você vai deixar isso para depois, quando ele se perder? Quando o aquário já não for mais aquário na sua estrutura, e o seu filho entrar no mar como um peixe, e você não tiver mais controle sobre ele. Como é que faz? Por isso que alguns ficam protelando, não, mas quando meu filho fizer mais velho, agora eu deixo meu filho aprontar, deixo ele curtir, deixo ele viver a vida. Uma das mulheres que disse isso para mim chorou amargamente no caixão do filho. Eu e minha esposa, em Maringá, você se recorda, Angélica, o primo do... Eu não lembro o sobrenome, para não dizer aqui quem é, mas os primos lá, que morreu de acidente de carro. Eu e Ricardo Bruder fizemos o velório. Várias vezes ela dizia assim, deixa meu filho aproveitar. Tanto que o filho dela tinha 17 para 18 anos e pegava o carro a hora que quisesse. Tinha dinheiro. E num dos dias, brigando com a mãe, catou o carro, bateu num outro carro bêbado, bateu no outro carro com 3 pessoas, pai, mãe e filho, e os 4 morreram. Deixa seu filho fazer o que ele quiser e lá na frente você traz ele e vê se vai dar tempo. O que eu vejo, queridos, é que infelizmente, diferente da Lloyd e da Eunice, de mães e pais que a gente olha na palavra, tem gente que está achando que o legado vai começar a construir quando seus filhos ficarem mais velhos. A hora é agora. E já chegou. Você precisa desenvolver com seus filhos esse processo. Por isso, talvez você precisaria olhar um pouquinho para a sua agenda. Que tempo seu filho ocupa na sua agenda? Ele é só resto? Me mandaram uma frase essa semana muito legal, dizendo assim, cuidado para você não sair dando o melhor para fora e trazer o pior para casa. Numa outra tradução estava dizendo, cuidado para você não dar o melhor de energia para o seu trabalho, e quando seus filhos chegam em casa, os seus filhos querem você, o teu marido quer você, a tua esposa quer você. Estou cansado. Aí os teus filhos vão passando, e o legado que você precisaria começar a construir hoje, vai deixando para amanhã. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, eu quero encerrar, desafiando a gente, pais, mães, em especial as mães. Mães, vocês são presente de Deus. Talvez uma das formas semelhantes que os homens não têm, e as mães têm, e as mulheres têm, melhor, é dar vida. Isso é um presente de Deus para vocês. Como diz uma frase, metade do ser humano é mulher. O restante de todos eles vieram de uma. Foi por causa de uma mãe que você está aqui. Foi porque uma mãe entendeu ser mãe que nós estamos aqui.
Por isso, mãe, entenda, você é um presente de Deus. Segundo desafio que eu quero deixar, não desanime dos seus filhos. Lute hoje por eles e para eles. Mas não lute hoje por eles e para deixar alguma coisa para eles. Lute hoje com eles e por eles e para eles, para deixar legado neles. E por último, pais, de forma geral, legado se constrói sendo intencional, sendo íntegro e começando hoje. Que seus filhos possam olhar para você, pai, para você, mãe, e ver Jesus. E ver alguém que vale a pena imitar.